O assunto que vamos tratar nessa apresentação é relacionado à Reinternet TV. A Reinternet TV é um núcleo de pesquisa do Laboratório de Engenharia de Software do Departamento de Informática da PUC-Rio. A sua função principal é o estudo da videoconferência como uma ferramenta para a cooperação, visando a sua utilização em ambientes para trabalho em grupo que utilizem o computador. Os sistemas de videoconferência tiveram seu início em 1964, com a introdução do Picture Phone. No início, esses sistemas eram utilizados por grandes empresas, grandes corporações, devido ao seu alto custo, e tinham sua utilização mais para a realização de reuniões de trabalho entre diversas sedes dessas empresas. Com o passar do tempo, a tecnologia foi ficando mais barata, a capacidade de processamento foi aumentando, o custo dos equipamentos foi caindo, e com a introdução da internet, começaram a ser desenvolvidos vários produtos de videoconferência a um custo bem mais baixo, e atualmente a videoconferência vem se tornando cada vez mais popular na rede. O que a gente vem acompanhando é uma nova cultura, de comunicação digital. As mídias tradicionais vêm convergindo cada vez mais para o meio digital. No início a gente teve a conversão da parte de texto, o texto passou a ser convertido para a forma digital, com a introdução dos formatadores de texto, depois os editores de texto, e a introdução inclusive dos sistemas de workflow, que tentavam de alguma forma controlar todo o processo dentro de uma empresa, transformar ele num processo digital, quer dizer, toda a parte de papel ser transformada para a forma digital, e dessa forma você tem um controle de um determinado processo. Mais tarde a mídia sonora também passou a ser convertida, e todos acompanhamos como os discos se transformaram em CDs rapidamente. Atualmente a parte de imagem também vem rapidamente sendo convertida para essa mídia digital, e atualmente existem já programas sofisticados que fazem edições não lineares de imagens também, e que vêm se transformando cada vez em produtos mais baratos, com a aceleração da capacidade de processamento dos computadores e também da capacidade de armazenamento dos seus discos. Bem, a experiência da Reinternet TV começou aqui na PUC-Rio em 1994, utilizando a tecnologia SIL/CMI. Essa tecnologia começou também a ser desenvolvida em 1994 pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e ela introduz a videoconferência na internet. A filosofia dela é a filosofia cliente-servidor, onde você tem um software denominado refletor, que é um servidor de videoconferência. Você, através de um cliente, que é um programa instalado no seu PC ou no seu Mac, você se conecta a esse refletor, e as pessoas que se conectam a esse refletor têm capacidade de trocar texto, imagem, áudio, e também tem condição de ter um whiteboard, onde você pode fazer desenhos, colocar imagens e etc. Essa é uma tecnologia que vem cada vez ficando mais barata e tem seu uso bastante difundido. Aqui na PUC, a gente tem um refletor instalado no laboratório de pós-graduação do Departamento de Informática, que tem uma média de 500 acessos por dia. Nas transparências que vocês podem ver, a gente tem cenas do universo SIL/CMI desde a primeira versão de Cornell, a versões mais atualizadas. Depois de uma certa época, Cornell repassou a tecnologia desenvolvida para uma firma comercial chamada White Pine, que passou a desenvolver então o SIL/CMI para uma forma comercial. Essa forma introduziu novas características, a primeira delas foi a cor, e maiores características de controle nesse programa.
Nessas transparências, vocês também podem acompanhar a versão 2.0, que foi introduzida pela Wi-Fi, e a versão 3.0. A nossa experiência com o nosso refletor aqui introduziu um problema inicial para a gente. Como a gente tem uma média de 500 acessos por dia, o que dá mais de 15 mil acessos por mês, a gente teve necessidade de um controle, né, das pessoas que se conectam no nosso refletor. E para isso, a nossa primeira experiência foi tentar desenvolver um tipo de software, né, que pudesse controlar isso, né, evitando que a gente tivesse a necessidade de uma equipe de administradores absolutamente confiáveis, que tivessem que ter acesso a todas as contas onde estão instalados esses softwares, que também não tivessem necessidade de um conhecimento técnico muito sofisticado, como conhecimentos de sistema operacional, do sistema Unix, do sistema de controle desse refletor, que eram de bastante baixo nível, né? E a gente tinha necessidade de fazer um acompanhamento 24 horas desse refletor, porque ele fica no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A nossa solução foi desenvolver uma ferramenta na web, né, que permitisse a esses administradores, a partir de qualquer máquina, ter condição de desconectar um usuário que não estivesse se comportando dentro dos padrões éticos definidos para um refletor público. Bem, nós escolhemos alguns dos próprios frequentadores do refletor para essa tarefa de administradores. Nós montamos uma equipe que tinha condição de, através da web, fazer esse controle, né? Nas transparências que vocês têm, aí vocês podem acompanhar algumas das telas dessa interface. Então, a nossa primeira experiência com a Reinternet TV foi através dessa tecnologia SIL-SIMI. No segundo semestre de 1997, a Reinternet TV foi convidada para fazer parte do curso Sociedade da Informação. Nesse curso foram testadas várias tecnologias de desenvolvimento de software na internet, tentando integrar diversas ferramentas na filosofia da www. Quer dizer, cada vez mais os softwares que a gente vê hoje em dia têm a tendência de serem executados a partir de um browser, né, que vem se tornando uma interface universal, fazendo com que os usuários possam abstrair de outros conceitos, como sistema operacional, que não fazem parte da sua necessidade. Bem, nesse curso, nós fizemos uma experiência utilizando a videoconferência, né? Nós dividimos essa experiência em várias etapas. Na etapa inicial, nós usamos o nosso refletor SIL-SIMI, no PUC, para fazer a transmissão dessas aulas ao vivo. Então, utilizávamos o SIL-SIMI para que os alunos pudessem acompanhar remotamente esse curso. A aula era transmitida de uma forma broadcast, quer dizer, apenas da sala do professor a gente transmitia a aula, e os alunos podiam fazer perguntas ao final da aula através da janela de chat do SIL-SIMI. Numa segunda etapa, começamos a experiência com a tecnologia Real, que é uma outra tecnologia difundida na internet, mais apropriada para o broadcast. Então, nessa segunda etapa, passamos a transmitir a aula também através da tecnologia Real, quer dizer, um aluno da sua casa podia acompanhar a aula tanto através do SIL-SIMI como através do Real. A diferença do Real é que ele não oferece uma interatividade, você não tem possibilidade de comunicação da parte do caso cliente da sua casa com a sala do professor. Essa comunicação continuava sendo feita através da janela de chat de SIL-SIMI. Numa terceira etapa, começamos a gravar a aula, que é uma facilidade oferecida por essa tecnologia Real. No início, começamos a gravar apenas o áudio da aula, e mais tarde, com a compra do equipamento mais sofisticado e mais poderoso, com mais capacidade de processamento e também de armazenamento,
de disco, começamos a gravar tanto a imagem como o áudio da aula, essa numa segunda etapa. Numa terceira etapa, então, passamos a tornar disponível as aulas gravadas no site do curso Sociedade da Informação. Foi feita uma reformulação desse site e as aulas gravadas passaram, então, a ser consumidas de uma forma assíncrona também. Vocês podem acompanhar nas transparências várias dessas etapas do curso, com as janelas que os alunos recebiam na sua casa. E, finalmente, vocês podem ver como ficou a forma final do curso Sociedade da Informação, com as aulas assíncronas disponíveis no próprio site. Dessa experiência da gravação das aulas, podemos tirar algumas das recomendações. A internet, com a sua ainda banda bastante razoavelmente pequena, não permite que sejam transmitidas muitas informações, né? No caso, a imagem requer muita informação a ser transmitida. Então, o tipo de gravação para uma aula é diferente numa gravação para um programa de televisão, por exemplo. A gente não deve evitar o maior número possível de transições numa imagem. Cada transição implica numa transmissão maior de informações. Então, algumas das recomendações são você montar uma câmera sobre um tripé, para evitar que você faça o balanço natural de uma câmera na mão. Definir um quadro de imagem que tenha um fundo que não apresente movimentos, por exemplo, carros passando no fundo. Utilizar um tipo de iluminação que realce bem o contraste das imagens. Evitar as imagens muito próximas ao rosto, porque você tem muito movimento da boca da pessoa. Evitar transições como o zoom e o pan de imagens e cortes muito bruscos de imagens, como nos videoclipes. Bem, a experiência da internet TV vem se prolongando agora através desse curso, Tecnologias de Informação Aplicadas à Educação, onde a tendência agora é a gravação das aulas sem a presença dos alunos, tentando tornar disponíveis as aulas de uma forma apenas assíncrona. Trabalhos futuros da internet TV incluem a pesquisa mais aprofundada ainda das técnicas de videoconferência em ambientes para trabalho cooperativo. A gente ampliar essa experiência que estamos tendo com ambientes de ensino, né, e passar essa experiência para os ambientes de trabalho, com a visão que a gente tem que, no futuro, os ambientes de trabalho e os ambientes de aprendizado vão ter a tendência de se transformar num tipo de ambiente único.